Remoção dos prisioneiros para Ong Penlar. Senhora Judson o segue. Apesar da ordem que o governador havia dado para minha admissão na prisão, foi grande a dificuldade para convencer o carcereiro a abrir o portão. Costumava carregar eu mesma a comida do senhor Judson para que minha entrada fosse autorizada e permanecia então por 1 hora ou 2, a menos que fosse expulsa. Estávamos nessa situação confortável há cerca de 2 ou 3 dias, quando em uma manhã, após haver servido o desjejum do senhor Judson, que em consequência da febre não pôde tomar, fiquei mais tempo do que o habitual, quando o governador mandou me chamar com urgência. Prometi a ele que voltaria assim que estivesse conhecimento acerca da vontade do governador, enquanto ele permanecia sobremodo preocupado com tal mensagem comum. Fiquei muito aliviada quando o governador informou que queria apenas me consultar sobre seu relógio de pulso e parecia extraordinariamente agradável e falante. Descobri depois que seu único objetivo era me deter até que a cena terrível prestes a ocorrer na prisão terminasse. Pois, quando o deixei para ir ao meu quarto, um dos criados veio correndo e, com um horrível semblante, me informou que todos os prisioneiros brancos haviam sido levados. Não acreditei no relato, mas voltei de imediato ao governador, que disse que acabara de ouvir falar do fato, mas não quis me contar. Corri às pressas para a rua, na esperança de ter um vislumbre deles antes que fossem para longe de vista, mas acabei frustrada. Corri primeiro para uma rua, depois por outra, perguntando a todos que conhecia, mas ninguém pôde me responder. Por fim, uma senhora me disse que os prisioneiros brancos haviam ido em direção ao pequeno rio. Eles seriam levados para Amarapora. Corri até as margens do rio, cerca de meia milha, mas não os vi, e concluí que a senhora havia me enganado. Alguns dos amigos dos estrangeiros foram para o lugar de execução, mas não os encontraram. Voltei ao governador para tentar descobrir a causa de sua remoção e qual seria seu possível futuro destino. Ele me garantiu que ignorava a intenção do governo de remover os estrangeiros até aquela manhã, que desde quando eu havia saído, soube que os prisioneiros foram enviados para Amarapora, com que finalidade, porém, não sabia. Mandarei um homem imediatamente, disse ele, para ver o que será feito com eles. Não podes fazer mais nada pelo teu marido. Continuou ele. Toma conta de ti mesma. Nunca antes sofri tanto com medo de atravessar as ruas de Avar. As últimas palavras do governador. Toma conta de ti mesma. Me fizeram suspeitar que havia algum desígnio acerca do qual eu não tinha conhecimento. Vi também que o governador temia que eu andasse pelas ruas e me aconselhou a esperar até escurecer, quando me mandaria em uma carreta e um homem para abrir os portões. Peguei 2 ou 3 baús dos artigos mais valiosos, junto ao baú de remédios, para depositar na casa do governador. Depois de entrar a casa e as instalações ao nosso fiel Mong Ying e a um servo bengalês que continuou conosco, embora não pudéssemos pagar o salário dele, me despedi, pensava que definitivamente, da nossa casa em Avar. O dia estava terrivelmente quente, mas obtivemos um barco coberto no qual estávamos razoavelmente confortáveis e chegamos a cerca de 2 milhas da casa do governador. Então tomei uma carroça, mas os movimentos bruscos, unidos ao terrível calor e à poeira, quase me enlouqueceram. E qual foi minha decepção ao chegar ao tribunal e descobrir que os prisioneiros haviam sido enviados para fora 2 horas antes e que eu deveria ir adiante mais 4 milhas naquele veículo desconfortável com a pequena Maria nos braços, a quem levava no colo desde Ava. O homem da carroça recusou-se a ir mais longe e depois de esperar 1 hora, sob o sol escaldante, consegui outro e parti para aquele lugar que nunca seria esquecido, Ong Penlar. Consegui um guia do governador e fui conduzida diretamente ao pátio da prisão. Mas que cena
de miséria me foi apresentada. A prisão era um prédio antigo, destruído, sem teto. A cerca fora totalmente derrubada. 8 ou 10 birmaneses estavam no topo do edifício, tentando fazer algo como um abrigo com as folhas, enquanto, sob uma pequena proteção, fora da prisão, sentavam-se os estrangeiros, acorrentados em duplas, quase mortos de sofrimento e fadiga. As primeiras palavras de teu irmão foram: Por que vieste? Esperava que não me seguisses, pois não podes morar aqui. Estava escuro agora. Eu não tinha comigo alívio algum para os prisioneiros sofredores, nem para mim, pois esperava conseguir tudo o que era necessário no mercado de Amarapora, e não tinha abrigo para passar a noite. Perguntei a um dos carcereiros se eu poderia montar uma casinha de bambu perto dos prisioneiros, ao que respondeu: Não, não é de costume. Eu então implorei que me desse um abrigo para a noite, de modo que no dia seguinte pudesse encontrar um lugar para morar. Ele me levou para sua casa, na qual havia apenas 2 pequenos cômodos, um em que ele e sua família moravam, e o outro repleto até a metade de grãos que me ofereceu. Naquele pequeno lugar imundo, passei os 6 meses seguintes de miséria. Peguei um pouco de água fervida, em vez de tomar meu chá, e, exausta pelo cansaço, deitei-me em uma esteira estendida sobre o arroz e me esforcei para descansar um pouco e obter algum alívio no sono. Na manhã seguinte, teu irmão me contou o tratamento brutal que recebera ao sair da prisão. Assim que saí, à chamada do governador, um dos carcereiros correu para a pequena câmara do senhor Judson, o agarrou pelo braço, puxou-o para fora, despiu-lhe de todas as roupas, exceto a camisa e a calça, tirou-lhe os sapatos, o chapéu e toda a roupa de cama, arrancou-lhe as correntes, amarrou uma corda em sua cintura, arrastou-o para o tribunal, onde os outros prisioneiros haviam sido levados anteriormente. Foram amarrados em duplas e entregues nas mãos de Lamine Yon, que fora diante deles a cavalo, enquanto seus escravos dirigiam os prisioneiros, cada um dos quais segurando a corda que unia 2 prisioneiros. Isso aconteceu em maio, um dos meses mais quentes do ano, às 11 horas da manhã, de modo que o sol era realmente intolerável. Eles haviam percorrido apenas meia milha, quando os pés de teu irmão formaram bolhas. Tamanha foi sua agonia, mesmo no início da jornada, que quando atravessaram o rio, desejou lançar-se à água para se libertar da miséria. Mas somente o pecado associado a esse ato o impediu. Tinham ainda 8 milhas para caminhar. A areia e o cascalho pareciam brasas aos pés dos prisioneiros, que logo se tornaram completamente destituídos de pele. Nesse estado miserável, foram fustigados por seus insensíveis condutores. O estado debilitado do senhor Judson era consequência da febre e de não haver se alimentado naquela manhã. Tornou-o menos capaz de suportar tais dificuldades do que os outros prisioneiros que ali estavam. Ao chegarem à metade da jornada, pararam para beber água e teu irmão implorou a Lamine Yon que lhe permitisse andar a cavalo 1 milha ou 2, pois não podia avançar mais naquele estado terrível. Mas um olhar desdenhoso e maligno foi a única resposta que recebeu. Então pediu ao capitão Laird, um homem forte e saudável, amarrado a ele, que o permitisse apoiar-se em seu ombro, pois estava caindo. Aquele gentil cavalheiro concedeu o pedido por 1 milha ou 2, mas depois percebeu que a carga adicional se fazia insuportável. Naquele momento, o servo bengalês do senhor Gouger aproximou-se deles e, vendo as angústias do teu irmão, tirou o turbante, feito de tecido, rasgou em 2, deu metade ao seu mestre e metade ao senhor Judson, a quem envolveu de pranto os pés feridos, pois não podiam descansar nem por um momento. O servo então ofereceu o ombro ao senhor Judson e assim este foi carregado por ele o restante do caminho. Lamine Yon, vendo o estado angustiante dos prisioneiros e que um deles estava morto,
concluiu que não deveriam seguir adiante naquela noite. Caso contrário, seriam levados até chegarem a Ong Penla no mesmo dia. Um antigo galpão foi designado para sua residência durante a noite, mas sem testeira nem travesseiro ou qualquer coisa para cobri-los. A curiosidade da esposa de Laminium a levou a fazer uma visita aos prisioneiros, cuja miséria incitou consideravelmente sua compaixão, de modo que pediu frutas, açúcar e tamarindos para aliviá-los. Na manhã seguinte, prepararam-lhes arroz e, por mais pobre que fosse a comida, foi um conforto para os prisioneiros, que foram quase totalmente privados de alimento no dia anterior. Também foram providenciadas carretas para transporte, pois nenhum deles conseguia andar. Todo esse tempo, os estrangeiros ignoravam completamente o que seria deles, e quando chegaram a Ong Penla, vendo o estado em ruínas da prisão, imediatamente concluíram que estavam ali para serem queimados, de acordo com os boatos que já estavam em circulação em Ava. Todos se esforçaram para se preparar para a terrível cena prevista, mas quando viram os preparativos para reparar a prisão, começaram a duvidar de que uma morte cruel os aguardava. Minha chegada se deu 1 ou 2 horas depois disso. Na manhã seguinte, levantei-me e me esforcei para encontrar algo que comer, mas não havia mercado e nada a ser adquirido. Um dos amigos do Dr. Price, no entanto, trouxe um pouco de arroz frio e curry de legumes de Amarapora, que, juntamente com uma xícara de chá do Sr. Lanzago, serviu de café da manhã aos prisioneiros, e para comer fizemos um curry de peixe salgado seco, que um criado do Sr. Gugger havia trazido. Todo o dinheiro que pude carregar trouxera comigo, secretamente, sob minhas roupas. Portanto, podes julgar quais eram nossas perspectivas caso a guerra continuasse por muito tempo. Mas nosso Pai Celestial foi melhor para nós do que a nossos temores. Apesar das constantes extorsões dos carcereiros, durante os 6 meses em que estivemos em Ong Penla e dos frequentes apuros a que fomos levados, nunca sofremos realmente por falta de dinheiro, embora a miúde por falta de provisões, as quais não se podiam achar. Aqui neste local, meus sofrimentos pessoais começaram. Enquanto teu irmão esteve confinado na prisão da cidade, eu estava autorizada a permanecer em nossa casa, na qual desfrutava de muitas conveniências, e minha saúde continuava boa, além de todas as expectativas. Mas agora não tinha um único artigo de conveniência, nem mesmo uma cadeira ou assento de qualquer espécie, exceto um piso de bambu. Na manhã seguinte à minha chegada, Mary Hasseltine foi acometida pela varíola. Era a única assistente que eu tinha para cuidar da pequena Maria, mas agora ela exigia todo o tempo que eu podia dedicar ao Sr. Judson, que continuava febril na prisão e cujos pés estavam tão terrivelmente machucados que por vários dias não conseguiu se mexer. Eu não sabia o que fazer, pois não podia obter assistência da vizinhança ou remédios para os doentes, mas estava o dia inteiro indo e voltando da casa para a prisão, com a pequena Maria nos braços. Às vezes via-me muito aliviada ao deixá-la por 1 hora, dormindo ao lado de seu pai, enquanto eu voltava para casa para cuidar de Mary, cuja febre era tão alta que a fazia delirar, e estava tão completamente coberta pela varíola que não havia distinção entre as pústulas. Como ela estava no mesmo quarto comigo, sabia que Maria seria contagiada. Portanto, a inoculei de outra criança, antes que Mary chegasse a um estado mais contagioso. Inoculei Abi e os filhos do carcereiro, os quais levaram a situação com tanta leveza que nem interromperam a brincadeira. No entanto, a inoculação no braço da minha pobre e pequena Maria não pegou. Ela foi contagiada por Mary e teve a doença ao natural. Tinha apenas 3 meses e meio de idade e tinha sido uma criança muito saudável, mas demorou mais de 3 meses para que se recuperasse perfeitamente dos efeitos dessa terrível enfermidade.
Tu te lembrarás de que nunca tive varíola, mas fui vacinada antes de deixar a América. Por ter ficado exposta por tanto tempo constantemente, tive quase 100 pústulas formadas, embora nenhum sintoma prévio de febre, etc. Quando se viu que os filhos do carcereiro haviam tido apenas leves efeitos da varíola, em consequência da inoculação, minha fama se espalhou por toda a vila, e todas as crianças, jovens e anciãos que não a tinham contraído anteriormente foram trazidas para inoculação. Embora eu não soubesse nada sobre a enfermidade ou o modo de tratá-la, inoculei-os todos com uma agulha. Disse-lhes para cuidar de sua dieta e lhes dei todas as instruções que poderia lhes dar. A saúde do Senhor Júdice foi gradualmente restaurada e ele se viu muito mais confortavelmente situado do que quando na prisão da cidade. Os prisioneiros foram inicialmente acorrentados em duplas, mas assim que os carcereiros conseguiram correntes suficientes, foram separados, e cada prisioneiro tinha apenas um par. A prisão foi reparada, uma nova cerca foi feita e um grande galpão foi erguido em frente à prisão, onde os prisioneiros podiam permanecer durante o dia, embora fossem trancados na pequena prisão à noite. Todas as crianças se recuperaram da varíola, mas minhas vigílias e fadiga, junto à minha miserável alimentação e terríveis alojamentos, provocaram uma das doenças do país, quase sempre fatal para os estrangeiros. Minha estrutura parecia estar destruída e em poucos dias fiquei tão fraca que quase não conseguia caminhar até a prisão do Senhor Judson. Nesse estado debilitado, parti em uma carreta para Avá, a fim de comprar remédios e alguma comida decente, deixando o cozinheiro como meu substituto. Cheguei à casa em segurança e por 2 ou 3 dias a enfermidade pareceu amenizar. Mais tarde, porém, atacou-me violentamente outra vez, de modo que eu não tinha mais esperanças de recuperação. Meu anseio agora era voltar a Ong Penlar para morrer perto da prisão. Foi com a maior dificuldade que recuperei o baú de remédios do governador, mas não tive ninguém para ministrá-los. No entanto, consegui laudano e, tomando 2 gotas por vez a cada várias horas, foi possível conter a doença, de modo que fui capaz de entrar a bordo de um barco, embora tão fraca que não aguentava manter-me em pé, e parti novamente para Ong Penlar. As últimas 4 milhas foram naquele transporte doloroso. A carreta ia em meio à estação das chuvas, quando a lama quase fazia atolar os bois. Para teres ideia de com o que se parece uma carreta birmanesa, digo que suas rodas não são construídas como as nossas, mas são simplesmente tábuas grossas e redondas, com um orifício no meio, por meio do qual passa um bastão que suporta o corpo. Ao chegar a Ong Penlar, minhas forças estavam completamente esvaídas. O bom cozinheiro nativo veio me ajudar a entrar em casa, mas minha aparência estava tão alterada e emaciada que meu pobre amigo começou a chorar assim que me viu. Arrastei-me pelo tapete naquela pequena sala onde fiquei confinada por mais de 2 meses e nunca me recuperei perfeitamente até chegar ao campo inglês. Nesse período era incapaz de me cuidar ou de cuidar do Sr. Judson, de modo que nós 2 haveríamos de ter morrido, se não fosse pelo fiel e afetuoso cuidado de nosso cozinheiro bengalês. Fosse ele um cozinheiro ordinário, nada faria senão seu simples trabalho de cozinhar, mas ele parecia esquecer sua casta e quase seus próprios desejos em seus esforços para nos servir. Ele provia, cozinhava e carregava a comida de teu irmão. Depois voltava e cuidava de mim. Diversas vezes o vi deixar de alimentar-se até perto da noite, por ter de ir tão longe buscar madeira e água, e para que o Sr. Judson pudesse ser alimentado no horário habitual. Nunca reclamou, nunca pediu seu salário e nem por um momento hesitou em ir a qualquer lugar ou realizar qualquer ato que fosse necessário.
tenho grande prazer em falar da conduta fiel desse servo, que ainda está conosco, e confio que foi bem recompensado por seus serviços. Nossa querida pequena Maria foi quem mais sofreu nesta época. Minha doença a previu de seu alimento costumeiro, e nenhuma gota de leite sequer puderam ser encontradas na aldeia. Ao dar presentes aos carcereiros, consegui licença para que o senhor Judson saísse da prisão e levasse a pobre criatura macilenta ao povo da vila para implorar alguma forma de nutrição às mães que tinham filhos pequenos. Seus gritos durante a noite eram dilacerantes, quando se fazia impossível suprir suas necessidades. Passei a pensar que a própria aflição de Jó viera sobre mim. Quando gozava de saúde, podia suportar as várias provações e vicissitudes pelas quais fui chamada a passar. Mas estar confinada à doença e incapaz de ajudar aqueles que eram tão queridos, quando angustiados, era quase demais para suportar. Não fosse pelos consolos da religião e uma convicção segura de que todas as provações adicionais foram ordenadas por infinito amor e misericórdia, teria afundado sob meus sofrimentos acumulados. Às vezes, os carcereiros pareciam um pouco sensibilizados com nossa angústia, e por vários dias seguidos permitiu que o senhor Júdice fosse à casa, o que para mim era um consolo indizível. Então voltavam a agir com o coração de ferro em suas demandas, como se estivéssemos livres de sofrimento e em circunstâncias abastardas. O aborrecimento, as extorsões e as opressões a que estivéssemos sujeitos durante nossa residência de 6 meses em Ongpenlar estão além da enumeração ou descrição. Chegou a hora de sairmos daquele lugar detestável, a prisão de Ongpenlar. Um mensageiro de nosso amigo, o governador do portão norte do palácio, que anteriormente era Kongton Muyu Tsa, nos informou que uma ordem fora dada na noite anterior no palácio para a libertação do senhor Judson. Na mesma noite chegou uma ordem oficial e, com o coração alegre, comecei a me preparar para a nossa partida na manhã seguinte. No entanto, um inesperado obstáculo surgiu, fazendo-nos temer que eu ainda fosse retida como prisioneira. Os carcereiros avarentos, indispostos a perder suas presas, insistiram em que, como meu nome não estava incluído na ordem, eu não poderia ir. Em vão exclamei que não havia sido enviada para lá como prisioneira e que não tinha autoridade sobre mim. Ainda assim, eles determinaram que eu não deveria ir e proibiram os moradores de me concederem uma carreta. O senhor Judson foi então retirado da prisão e levado para a casa do carcereiro, onde, por promessas e ameaças, finalmente recebeu o consentimento deles, desde que deixássemos a parte restante de nossas provisões que recebêramos recentemente de Avá. Era meio-dia quando fomos autorizados a partir. Quando chegamos a Marapora, o senhor Judson foi obrigado a seguir as orientações do carcereiro, que os conduziu ao governador da cidade. Depois de fazer todas as perguntas necessárias, o governador chamou outro guarda, que transportou o senhor Judson ao tribunal de Avá, onde chegou em algum momento da noite. Segui meu próprio curso, busquei um barco e cheguei à nossa casa antes do anoitecer. Meu primeiro objetivo na manhã seguinte foi buscar teu irmão e tive a aflição de encontrá-lo de novo na prisão, embora não na prisão da morte. Fui imediatamente ao meu velho amigo, o governador da cidade, que agora fora elevado ao posto de Yongji. Ele me informou que o senhor Judson seria enviado ao campo birmanês para atuar como tradutor e intérprete e que havia sido confinado apenas por um curto período, até que seus assuntos fossem resolvidos. Na manhã seguinte, fui outra vez a esse oficial, que me disse que o senhor Judson havia recebido naquele momento 20 ticals do governo, com ordens para embarcar de imediato para Maloum, e que havia lhe dado permissão para parar por alguns momentos em casa no caminho. Voltei logo para casa, onde o senhor Judson chegou logo, mas lhe foi permitido permanecer por pouco tempo, enquanto eu preparava comida e roupas
para uso futuro. Foi colocado em uma pequena barca, onde não havia espaço suficiente para se deitar e onde sua exposição às noites frias e úmidas o lançaram em uma febre violenta que quase acabou com todos os seus sofrimentos. Ele chegou a Moloum no terceiro dia, onde, doente como estava, foi obrigado a iniciar imediatamente o trabalho de tradução. Permaneceu em Moloum 6 semanas, sofrendo tanto quanto em qualquer momento da prisão, exceto que não estava ferido, nem exposto aos insultos daqueles carcereiros cruéis. Durante a primeira quinzena, depois de sua partida, minha ansiedade era menor do que havia sido em qualquer momento anterior, desde o início de nossas dificuldades. Eu sabia que os oficiais birmaneses no campo permaneceriam o valor dos serviços de Judson, o que não lhes permitiria usar de medidas que ameaçariam sua vida. Pensei que sua situação também seria muito mais confortável do que realmente era, portanto, minha ansiedade foi menor. Mas minha saúde, que nunca havia sido de fato restaurada desde aquele violento ataque em Ong Penlar, agora declinava diariamente, até que fui tomada pela febre, com todos os seus horrores associados. Eu conhecia a natureza da febre desde o seu início, e pela extrema precariedade de meu estado físico, junto com a falta de atendimento médico, concluí que haveria de ser fatal. No dia em que adoeci, uma enfermeira birmanesa veio e ofereceu seus serviços a Maria. Essa circunstância me encheu de gratidão e confiança em Deus, pois, embora eu tivesse feito tantos e constantes esforços para obter uma pessoa dessa descrição, nunca fora capaz, quando naquele momento mais precisava, sem nenhum esforço, uma oferta voluntária foi feita. Minha febre aumentou violentamente e sem interrupção. Comecei a pensar em resolver meus assuntos mundanos e em confiar em minha querida e pequena Maria aos cuidados da mulher portuguesa, quando perdi a razão e fiquei insensível a tudo quanto havia a meu redor. Durante esse terrível período, o Dr. Price foi liberto da prisão e, ao ouvir acerca de minha enfermidade, conseguiu permissão para me ver. Desde então, me contou que minha condição era a mais terrível que já havia testemunhado e que não acreditava que eu pudesse sobreviver muitas horas. Meus cabelos estavam raspados, a cabeça e os pés cobertos de bolhas, e o Dr. Price ordenou ao criado bengalês que cuidava de mim a tentar persuadir-me a ingerir algum alimento, pois eu o havia recusado obstinadamente durante vários dias. Uma das primeiras coisas de que me lembro é ver esse fiel criado de pé a meu lado, se esforçando para me convencer a beber um pouco de vinho e água. Eu estava de fato tão enfraquecida que os vizinhos birmaneses que vinham me ver diziam: está morta, e mesmo se o rei dos anjos entrasse aqui, não poderia recuperá-la. Eu soube depois que a febre me dominara durante 17 dias, desde a aparição das primeiras bolhas. Comecei a recuperar-me lentamente, contudo se passou mais de um mês antes de ter forças para manter-me em pé. Enquanto estava nesse estado de debilidade, o criado que tinha seguido teu irmão ao acampamento birmanês chegou a me informar que seu mestre havia chegado e que estava sendo conduzido à corte de justiça da cidade. Enviei um birmanês para que observasse os movimentos do governo e tomasse conhecimento, se possível, acerca do que aconteceria com o Sr. Judson. Logo voltou e me disse que havia visto o Sr. Judson sair do pátio do palácio, acompanhado por 2 ou 3 birmaneses, que o conduziam a uma das prisões da cidade. Disse também que pela cidade corria o boato de que seria devolvido ao cárcere de Ong Penlar. Estava demasiado fraca para dar atenção a más notícias de qualquer tipo, mas esse acontecimento repentino tão terrível quase acabou comigo. Durante um tempo, mal consegui respirar, mas afinal recuperei suficiente compostura para enviar nosso amigo Mong Ying a nosso amigo, o governador do Portão Norte,
e lhe roguei que fizesse seus maiores esforços para obter a liberação do Sr. Judson, impedindo que fosse enviado de novo ao cárcere do campo, onde sabia que sofria muito, pois eu não poderia segui-lo. Mong Ying, então, foi logo em busca do Sr. Judson, e era já quase noite quando o achou dentro de uma masmorra escura. Eu havia mandado alimentos mais cedo naquela tarde, mas incapaz de achá-lo, o transportador voltara com eles, o que piorou minha angústia, pois temia que ele seria enviado a Ong Penlar. Se jamais sentira antes o valor e a eficácia da oração, eu a senti agora. Não podia levantar-me de meu leito. Nada podia fazer para deixar em segurança meu marido. Somente podia rogar àquele grande e poderoso ser que disse: Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele me fez sentir nesse momento tal promessa de maneira tão poderosa que fiquei tranquila, tendo a certeza de que minhas orações seriam atendidas. Quando o Sr. Judson foi enviado de Maloum a Havá, aconteceu dentro de 5 minutos e sem saber a causa. Em seu caminho, rio acima, viu acidentalmente a comunicação feita ao governo a respeito dele que dizia: não temos mais necessidade de Judson, portanto, o devolveremos à Cidade Dourada. Ao chegar ao tribunal, não tinha ninguém ali familiarizado com o Sr. Judson. O oficial presidente perguntou de que lugar havia sido enviado a Maloum, ao que respondeu que havia sido enviado desde Ong Penlar. Então, disse o oficial que o devolvam para lá. Foi logo entregue a um guarda, a fim de ser levado ao lugar mencionado, para permanecer ali até que pudesse ser conduzido a Ong Penlar. Enquanto isso, o governador do Portão Norte apresentou uma petição ao Alto Tribunal do Império, oferecendo-se como garantia de segurança do Sr. Judson, deste modo, obtendo sua libertação e levando-o à sua casa, onde o tratou com todas as bondades possíveis, e para a qual fui eu conduzida quando minha saúde restabelecida o permitiu. Em um fresco anoitecer de belo luar, no mês de março, com os corações cheios de gratidão a Deus e transbordando de gozo ante nossas perspectivas, passamos Irraúde, rio abaixo, rodeados por 6 ou 7 barcas douradas e acompanhados de todas as nossas posses terrenas. Agora, pela primeira vez em 1 ano e meio, sentimos que éramos livres e já não estávamos sujeitos ao opressivo jugo dos birmaneses. E qual a sensação de deleite quando vi, na manhã seguinte, os mastros de um barco a vapor, o seguro presságio de estar dentro do âmbito da vida civilizada. Assim que nossa barca chegou à costa, o brigadeiro A e outro oficial subiram a bordo, nos cumprimentaram pela nossa chegada e nos convidaram a bordo do vapor, onde passei o resto do dia. Enquanto isso, teu irmão foi encontrar-se com o general, que com um destacamento do exército tinha acampado em Iandabu, algumas milhas abaixo no rio. O Sr. Judson voltou naquela tarde com um convite do Sr. Archibald, a fim de acudir de imediato sua residência, onde fui apresentada na manhã seguinte e recebida com maior gentileza pelo general, que tinha montado uma tenda para nós perto da dele e que nos convidou à sua mesa, tratando-nos com a bondade de um pai em vez de como estrangeiros. Durante vários dias, somente isso ocupou minha mente o tempo todo. Estávamos fora do poder do governo birmanês e uma vez mais sob a proteção dos ingleses. Nossos sentimentos ditavam continuamente a expressão como: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Logo se estabeleceu o tratado de paz, assinado por ambas as partes, e foi declarado publicamente o fim das hostilidades. Saímos de Iandabu depois de umas 2 semanas de permanência e chegamos sãos e salvos à casa da missão em Rangoon.
após 2 anos e 3 meses ausentes. Ao longo de todo esse período de sofrimento, conservou-se o precioso manuscrito do Novo Testamento birmanês. Foi colocado em uma sacola e transformado em um travesseiro duro para o encarceramento do Dr. Judson. Ele, no entanto, se viu obrigado a mostrar-se aparentemente descuidado com ele, para que os birmaneses não pensassem que continha algo valioso e o tomassem. Mas, com a ajuda de um fiel convertido birmanês, o manuscrito, que representava tantos longos dias de trabalho, foi guardado a salvo. Ao término dessa longa e trágica narração, podemos dar de maneira apropriada o seguinte tributo à benevolência e aos talentos da senhora Judson, concedido por um dos presos ingleses que estiveram encerrados em Avar com o Sr. Judson. Foi publicado em um jornal de Calcutá após a conclusão da guerra. A senhora Judson foi a autora daqueles eloquentes e intensos depoimentos ao governo que os preparavam gradualmente para a submissão às condições de paz que ninguém teria esperado, conhecendo a arrogância e inflexível soberba da corte birmanesa. Aliás, o transbordamento de sentimentos de gratidão em meu nome e no de meus companheiros me levam a agregar um tributo de gratidão pública àquela amável e humanitária mulher, que ainda vivendo a 2 milhas de distância de nosso cárcere, sem meios de transporte e com muito precária saúde, abandonou sua própria comunidade e fraqueza, visitando-nos quase todos os dias e ministrando para nossas necessidades, contribuindo de todas as formas para aliviar nossas misérias. Enquanto fomos deixados sem alimentos pelo governo, ela, com uma perseverança infatigável, de um jeito ou de outro, nos conseguia constante provisão. Quando o estado esfarrapado de nossas roupas evidenciou a extremidade de nossa angústia, ela se mostrou disposta a substituir nosso escasso vestiário. Quando a insensível avareza de nossos guardiões nos mantinha presos na cela ou colocava nossos pés em troncos, ela, como anjo servidor, nunca cessou em suas solicitudes ao governo até ser autorizada a comunicar-nos as gratas notícias de nossa liberação ou de um respiro de nossas amargas opressões. Além de tudo isso, foi certamente devido, em primeiro lugar, à mencionada eloquência e às intensas petições da senhora Judson que os maus instruídos birmaneses foram finalmente levados à boa disposição de assegurar o bem-estar e a felicidade do seu país com paz sincera.